Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Meu nome é Solange Cotrim, sou professora de língua portuguesa e língua inglesa e hoje nós vamos diferenciar fato de opinião através de um artigo de opinião. Os objetivos da aula de hoje é interpretar trechos de um artigo de opinião, reconhecendo suas características e diferenciar fato de opinião. Como você convence outra pessoa de que a sua opinião está correta? Alguém já te convenceu a mudar de opinião? De que maneira? Bem, pessoal, nós vamos ler agora um fragmento de um artigo de opinião sobre tema: a viralização do senso comum. Quem já recebeu alguma mensagem via WhatsApp informando que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13º salário? Outro conteúdo falso que viralizou no Facebook nos últimos tempos se refere ao auxílio reclusão, que seria pago diretamente ao criminoso, ou ainda que o benefício se multiplicava conforme o número de filhos do preso ou da presa. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir num volume pulverizado de informações entre aquela confiável, verídica, relevante e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center mostra que cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais nas tarefas de manter os cidadãos informados. Os sites de notícias, antes tradicionais fontes de informação, foram descritos no estudo como fontes secundárias na hora de saber sobre um assunto ou um acontecimento. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico devido à sua flexibilidade, ao permitir aos usuários acessar informações sob demanda, receber notícias de maneira instantânea, aprender sobre diversos temas, personalizar conteúdo de acordo com seus interesses e aprofundar a discussão em torno de assuntos mais complexos. Esse artigo de opinião, pessoal, é de Michel Carvalho da Silva, jornalista e mestre em ciência. A partir daí, nós vamos fazer uma breve atividade na qual vocês colocarão F se for fato, O, opinião. Vamos fazer juntos? De modo geral, as biografias contam sobre a vida de alguém. Fato ou opinião, galera? Isso, fato, parabéns! Como é bom saber mais sobre a Carmen Miranda e ouvir suas músicas. O ou F? Fato ou opinião? Isso, opinião. Muito bem, galera. O vírus pode se espalhar pela boca ou pelo nariz de uma pessoa infectada. Fato ou opinião? É um fato, é um caso concreto. Muito bem. A maioria das pessoas que adoecem em decorrência do Covid-19 apresenta sintomas leves e moderados. Falso, fato, opinião? Fato, evidente, muito bem. O primeiro dia do programa Mais Médicos foi marcado por faltas e desistências. Fato, opinião? Muito bem, gente, fato. A agricultura é mais importante que a pecuária. É fato ou opinião? É opinião, gente, pois nem todos têm a mesma concepção, não é verdade? A internet é o maior arquivo público do mundo. Fato ou opinião? É uma opinião.
A borboleta da praia é uma espécie endêmica do Rio de Janeiro. Verdadeiramente um fato comprovado. A soneca é ótima para quem vai trabalhar à tarde. E aí, eu concordo, tá? Muito bem, é uma opinião, galera. Bem, pessoal, a partir da atividade, eu elaborei um quiz no qual nós faremos um jogo com o card com QR Code. Temos alternativa A, B, C e D. Vocês vão me responder através do QR Code e eu vou fazer a leitura com o celular, beleza? O líder me ajuda a distribuir? Isso, galera, muito bem. Vocês são sensacionais. Agora, meus queridos, vamos ler um pouquinho sobre artigo de opinião? Vocês já conhecem, né, a estrutura. O artigo de opinião é estruturado entre introdução, a gente introduz o tema, o fato, a polêmica. Nós fazemos o desenvolvimento através de argumentos concretos, argumentos de causa e consequência, argumentos de exemplificação, argumento de autoridade e assim sucessivamente. Terminado, nós vamos para a conclusão. Nós temos que pensar em uma maneira de reduzir, diminuir o problema, a problemática citada até então na introdução. É interessante, pessoal, que o articulista, no desenvolvimento, faça uso de todos os argumentos para validar as suas opiniões. A opinião só é válida se os argumentos forem verdadeiros, consistentes. Pode ser publicado em jornais, revistas, internet, e é assinado pelo articulista, que um jornalista profissional ou não, normalmente é uma autoridade no assunto, ou uma personalidade cujas posições sobre questões debatidas publicamente interessam a muito. É o que explica a relativa frequência com as celebridades da cultura, né? Fato ou opinião? Um fato, pessoal, é a declaração de que pode ser comprovada como verdadeiro ou falso por meio de evidências objetivas ou observações. Por exemplo, a Terra orbita ao redor do Sol. É um fato, pois pode ser comprovado por observações astronômicas e experimentos científicos, não é verdade? Por outro lado, a opinião é uma declaração que expressa os sentimentos, a crença, os pontos de vista pessoais de quem sobre um assunto, por exemplo. O chocolate é o melhor sabor de sorvete. Eu acho, de repente, vocês não concordam. Isso evidencia uma opinião, pois reflete a preferência pessoal e não comprovado através de estudo ou de maneira científica. É uma opinião objetiva. Em resumo, a diferença de um fato e uma opinião está na veracidade objetiva dos fatos, ao contrário da opinião que é pessoal, subjetiva. Vejam bem, eu fiz aqui um pequeno exemplo para vocês. Em relação ao artigo de opinião, há um fato no trecho. Ó, eu coloquei A, B, C, D e E. Vamos ler a A? Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. B. Cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. C. Outro conteúdo falso que viralizou nos últimos tempos se refere ao auxílio reclusão. D. Os sites de notícias, antes tradicionais fontes de informação, foram descritos como estudo como fontes secundárias. É evidente que essa questão está relacionada ao nível do empoderamento do indivíduo. Esse adjetivo, pessoal, eu coloquei até em negrito. O adjetivo evidente emprega um juízo de afirmação, de consistência. Então, a alternativa E é um fato comprovado. Bem, pessoal, até aqui tudo bem? Então, pegando a deixa nesse artigo de opinião,
nós vamos produzir o nosso artigo de opinião, defendendo a nossa tese, o nosso ponto de vista, e temos um tema na plataforma Redação Paraná. Nós vamos falar sobre a fake news, os desafios em receber e transmitir informações da sociedade atual. Agora é a sua vez. Você vai acessar o aplicativo, vai escrever o seu artigo de opinião, galera. Pessoal, vocês vão ter um texto de apoio na plataforma, no qual vocês vão desenvolver o artigo de opinião fundamentado no seu ponto de vista. O tema, repito, os desafios em receber e transmitir as informações na sociedade atual. Faremos a correção em seguida. O que aprendemos hoje, pessoal, galera? Nós aprendemos que o artigo de opinião apresenta características argumentativas com fatos e opiniões que se misturam ao longo do tempo. O artigo de opinião é um texto em que o autor defende seu ponto de vista sobre determinado assunto por meio de argumentos. Descritor 14, distinguir um fato da opinião. Bem, pessoal, foi muito bom estar com vocês. Um beijo, vejo vocês na próxima aula e faremos a correção do seu artigo de opinião na plataforma Redação Paraná. Até lá, tá? Beijos, nos vemos em breve.